Paz seja convosco, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 66, do versículo 1 em diante, diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Olha as palavras do Altíssimo, o grandiosíssimo Deus. Aqui ele revela para nós, ele mostra para nós a imensa grandeza dele. Pelas palavras dele, imagina o tamanho do nosso Deus. Ele diz: o céu é o meu trono. Trono é cadeira de rei. Então o céu, todo o céu é a cadeira de Deus. Deus ocupa todo o céu como cadeira. E a terra é o estrado dos pés dele, o apoio dos pés dele. Ele ocupa toda a terra como apoio dos pés. Os pés do Senhor Deus estão sobre a terra. Por isso que quando nós nos ajoelhamos, nos prostramos para orar, para adorar a Deus, para buscar a Deus, nós nos prostramos aos pés do Senhor, do Altíssimo. E todo aquele que se prostra aos pés do Altíssimo, esse obtém a atenção de Deus, obtém a resposta da oração. Essa oração nunca cai no chão. Todo aquele que se prostra aos pés do Senhor, porque os pés do Senhor estão sobre a terra. O céu é a cadeira de Deus. Então imagine, não tem nem como nós, seres humanos, imaginarmos o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Mas, mesmo a gente tendo conhecimento desta palavra, onde Deus revela a imensa grandeza dele, às vezes tem momentos, tem fases na vida do ser humano, fases difíceis, momentos difíceis, que o ser humano, que a pessoa acaba esquecendo disso, esquecendo da grandeza do Deus que ela serve. Às vezes acaba esquecendo da grandeza, do tamanho do Deus que ela tem fé, que ela crê, que ela confia. E aí, quando ela se concentra no problema, então aquele problema se torna maior que esse Deus na vida dela. Olha como que funcionam as coisas. É desse jeito. Quando você se deparar com um problema, quando você se deparar com uma situação difícil de resolver, e você fixar os teus olhos nesse Deus aqui, esse Deus tremendo, que ocupa todo o céu como cadeira, como trono, e toda a terra como apoio dos pés. Então, se você se concentrar nele, se você reparar nele, se você prestar atenção nele, se você fixar nele os olhos, então qualquer outro problema, qualquer tipo de problema que possa vir contra você, não será absolutamente nada. Qualquer problema, por mais difícil que pareça ser, ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer diante desse Deus tão grande que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que fez o céu e a terra. Mas quando você se depara com o problema,
você se concentra no problema, então o problema cresce na tua vida, o problema se torna um monstro, se torna um gigante, e o Deus, esse Deus grandioso aqui, se torna pequeno na tua vida. Porque esse Deus grandioso aqui, ele é desse tamanho aqui, de acordo, conforme você crê nele, conforme você olha para ele. Se você olha para esse Deus aqui, extraordinariamente grande, então é assim, é dessa forma que ele vai aparecer, que ele vai se manifestar na tua vida. Mas se você confessa, acredita que o teu problema é grande, então esse mesmo Deus aqui vai aparecer pequeno na tua vida. Porque esse Deus grandioso aqui não é para todo mundo. É para todo mundo, mas para aqueles que creem que ele é desse tamanho. Agora, quando o problema na vida da pessoa se torna grande, então Deus na vida daquela pessoa se torna pequeno. Mas quando o problema aparece e a pessoa crê no Deus grande e continua crendo no Deus desse tamanho, então os problemas desaparecem. Os problemas se tornam invisíveis, somem, desaparecem. Seja o problema qual for. E essa é a visão que Deus quer que nós tenhamos dele. Por isso ele está revelando aqui o tamanho que ele é. Ele está dizendo para você... Perdão, minha garganta está em fase de recuperação ainda. Ele está dizendo para você, você que de repente talvez esteja passando por um problema, por um deserto, por aflições, ele está dizendo para você, se você observar para mim, se você olhar para mim, para o único Deus, esses problemas vão desaparecer da tua vida, porque isso aí não é nada. Diante de um Deus tão grande como o nosso Deus, qual problema se torna grande? Qual problema que pode ser comparado grande diante desse Deus tremendo aqui? Nenhum. Não tem inimigo, não tem adversário, não tem opositor que possa ser comparado grande diante do nosso Deus, o Altíssimo Deus. Esse Deus que está falando contigo. Então ele fala com você hoje. Se você olhar para ele, reconhecer a grandeza dele, então esse problema, porventura, veio contra você, ele vai desaparecer, porque isso daí não é grande coisa nenhuma. Não existe problema grande ou situações improváveis diante do nosso Deus. Porque Deus, do jeito que você imaginar, na sua alma, é assim que ele é. Se você imagina um Deus, esse Deus grandioso aqui, então é assim que ele vai agir na tua vida, ele vai operar dessa forma, com essa grandeza na tua vida. Mas isso daí, nos momentos difíceis, às vezes a pessoa acaba enfraquecendo e ela começa a endeusar o problema, ela começa a dar crédito, dar importância para o problema, ela começa a exaltar o problema, ela começa a engrandecer o problema. E Deus começa a diminuir na vida dela. Por isso que tem situações que às vezes tem pessoa que não consegue vencer por causa disso. Então Deus revela a grandeza dele. Ele diz, ó,
O céu é o trono dele, é a cadeira de Deus. E a terra é o apoio dos pés dele. Por mais que nós, seres humanos, nos esforcemos para imaginar o tamanho do nosso Deus, a gente não consegue. Não tem. Nenhum ser humano pode descrever com exatidão o tamanho da grandeza de Deus. Não tem como. A nossa imaginação não alcança, excede todos os limites da capacidade humana e ninguém consegue imaginar o tamanho, a grandeza de Deus, do nosso Deus. E aí a gente entende o que também? O quanto nós somos pequenos. Imagine o quanto nós somos pequenos. E infelizmente às vezes tem gente vaidoso, arrogante, soberbo, que se acha grande, que se acha poderoso, que se acha melhor que os outros. Imagine, essa pessoa é muito ignorante, cega espiritualmente, totalmente cega. Porque toda carne é erva, todos nós somos pó e cinza. É isso que é o ser humano, seja quem for. Seja quem for. Essa é a verdade, é a realidade. Só Deus é grande. Olha a grandeza dele. E ele pergunta, ó, que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Ele está perguntando que tipo de casa vocês poderiam construir para mim. Que tipo? Que tipo de casa vocês poderiam edificar para mim? Qual é o lugar do meu repouso? Mas Deus é tão extraordinário, tão maravilhoso. E Ele falou lá em João, o Senhor Jesus falou em João 14, a partir do versículo 21. Tem um versículo lá que ele fala, aquele que me ama guarda a minha palavra, e eu também o amarei. E o meu Pai o amará também. E viremos para ele e faremos nele morada. Então essa casa que nós podemos edificar para Deus é a nossa vida, o nosso coração. Porque a nossa vida é a casa de Deus. O seu coração é a casa de Deus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração é a casa de Deus. É a casa do Senhor Jesus. Mas para Ele fazer morada nessa casa, ela precisa ser edificada. Precisa ser construída. Que, na verdade, essa casa, ela precisa ser preparada. Porque essa edificação, na verdade, é uma preparação. Porque para morar um morador tão importante como Deus numa casa, não pode, essa casa não pode estar de qualquer jeito, não pode ser qualquer casa. Não pode estar destruída, não pode estar arruinada, não pode estar corrompida. Essa casa não pode estar deteriorada, não pode estar de qualquer jeito. Olha a revelação do Espírito Santo. Essa casa, para receber um morador tão importante, tão poderoso, tão valioso, tão precioso como o nosso Deus, essa casa precisa ser restaurada, precisa ser preparada, precisa ser limpada, precisa ser feita uma faxina total. Tem que preparar essa casa, preparar o lugar para receber esse morador tremendo, esse morador maravilhoso, que é o Deus vivo, o Deus que ocupa todo o céu como cadeira e toda a terra como apoio dos pés dele.
Então é necessário preparar essa casa, que é a sua vida, que é o seu coração, limpar o coração, tirar a mágoa, tirar o ódio, o rancor, o desejo de vingança, remover do teu coração a malícia, a maldade, os maus olhos, a impureza, a idolatria, as contaminações, as impurezas, as manchas, as coisas que desagradam a Deus. Porque quando a pessoa faz essa faxina, então ela está preparando a casa para receber esse morador poderoso, que é o Deus vivo. Então, essa faxina cabe a você fazer. Essa é a parte do ser humano. A preparação da casa, quem deve fazer, quem precisa fazer é a própria pessoa. Porque é a própria pessoa que precisa perdoar, é a própria pessoa que precisa limpar o coração, eliminar o rancor, a malícia, o ódio, a maldade, a hipocrisia, a idolatria, perdoar. Então tudo isso aí é a limpeza, é a restauração da casa, é a preparação da casa para que quando o morador chegar, ele encontra essa casa preparada. Ele encontra essa casa digna de que habite ali, de que more ali alguém tão importante, tão valioso, tão precioso, tão poderoso, tão maravilhoso como o nosso Deus. Então ele não vai morar em qualquer lugar. Não adianta. Entenda isso. Observe, presta atenção no que o Espírito Santo está falando. Deus não vai morar em qualquer casa, não. Você que tem ódio no coração, você que é malicioso, tem maus olhos, tem maldade, você que não perdoa, você que é cheio de impurezas, você que tem desejo de vingança, e deseja ver o mal dos outros, e fala que tem Deus na vida, isso daí é mentira. Conversa fiada. Não se deixe enganar. Não se permita continuar sendo enganado, porque Deus não habita ali, não. Deus não mora numa casa onde tem ódio, onde essa casa está cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de maldade, cheia de impureza, de malícia, de maldade, de maus olhos, de hipocrisia, de idolatria. Deus não habita ali, não. Deus não vai morar nessa casa. Por isso ele fala: que casa me edificareis vós? Essa edificação é a preparação para ele morar. Fazer a limpeza, fazer a faxina, eliminar tudo aquilo que é mal. Tem que haver isso. Se verdadeiramente você quer a presença de Deus habitando na sua casa, que é a sua vida, então essa faxina, essa limpeza é indispensável, indispensável. Isso daí não cabe a Deus, não, essa faxina aí. Isso daí não é a parte de Deus, não. A parte de Deus é vir morar, habitar na sua casa e abençoar, cuidar dessa casa. E agora a parte tua é fazer a faxina, é limpar, é preparar a casa. Imagina, até uma visita, quando a gente vai receber uma visita importante, você não recebe essa visita com a tua casa de qualquer jeito. Você prepara a tua casa, você faz uma faxina, você limpa, né? Você coloca algumas coisas, alguns enfeites, você dá
uma melhorada mais ainda do que já é, do que é de costume diariamente que você faz. Porque você vai receber alguém importante, e isso sendo uma visita. Agora imagine alguém tão valioso vindo para morar na sua casa. Como é que tem que estar essa casa? Então entenda isso. Por isso o Espírito Santo está falando. Tem muita gente que está enganado, vivendo enganado, achando que tem Deus na vida e não tem coisa nenhuma, porque a pessoa tem ódio no coração, não perdoa, tem mágoa de alguém, é uma pessoa maliciosa, maldosa, tem olhos impuros, tem olhos maus. Jesus falou sobre isso, sobre os olhos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porém, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então veja que forte o que Deus está falando conosco. Aí diz assim no versículo 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha só. Mas o homem para quem olharei é este. Deus falando que ele olha para o aflito, o abatido de espírito e que treme da palavra dele. Então Deus olha para o aflito. Ele está confirmando isso. Ele olha para o aflito. E às vezes, nos momentos de aflições que todos nós passamos nessa terra, nesse mundo, nos momentos de aflições, muitas pessoas às vezes pensam de que Deus não está olhando para ela, de que Deus não se importa com ela, que Deus não está nem aí para ela. Nos momentos de aflições, Satanás tenta nos convencer a qualquer custo de que Deus não está olhando para nós, de que Deus não se importa conosco, de que Deus não está conosco. Ele tenta nos convencer disso, mas isso não é verdade. É claro que Deus está olhando para nós. Quando nós estamos aflitos, você que de repente está aflito, se você está aflito, Deus está olhando para você. E quantas vezes já sopraram no teu ouvido dizendo que Deus não está olhando para você? Quantas vezes você já pensou que Deus não estava olhando para você? Que Deus não estava se importando com você? Então Deus está afirmando aqui, ó. Se você está aflito, ou no momento que você estiver aflito, Deus está afirmando aqui, ó. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. E se Ele está olhando para você, Ele está cuidando de você. Ele vai te tirar da aflição. Ele vai te tirar da tribulação. Porque se Ele está olhando para você na aflição, Ele não está olhando só por olhar. Porque o olhar de Deus tira a pessoa da aflição, tira a pessoa da tribulação. O olhar de Deus tira a pessoa da angústia, do desespero. O olhar de Deus abençoa. O olhar de Deus conforta, tranquiliza. Então, se você está aflito, Deus está olhando para você. E esse olhar de Deus está chegando aí para você agora. Está chegando aí para você agora o
conforto, o consolo do Senhor, e Ele está tirando essa aflição da tua alma, do teu coração. E se você está abatido de espírito, a mesma coisa, Deus está olhando para você. Quem é o abatido de espírito? É a pessoa enfraquecida, a pessoa que não tem mais forças espiritualmente, não tem mais ânimo, está desanimado. Uma pessoa que não tem mais força, às vezes, nem para orar, nem para buscar Deus, nem para se alimentar da palavra. Esse é o abatido de espírito. Deus está olhando para você. Se você está nessa situação, é com você que Deus está falando. Ele está olhando para você. Deus está olhando para você. E Ele te fortalece agora. Ele te renova. Ele te levanta. Ele aviva o teu espírito. Ele fortalece o teu espírito. Porque o olhar de Deus, só o olhar de Deus pode proporcionar isso. Imagine como Deus é diferente, como Deus é maravilhoso. Porque quando o ser humano está aflito, olha só, quando o ser humano está aflito e abatido de espírito, as outras pessoas, quase todas, não querem nem olhar, nem chegar perto desse tipo de gente. Não se importam. Não chegam nem perto, não dão atenção para um aflito. A maioria das pessoas não querem nem conversa com uma pessoa aflita, nem chegar perto. Uma pessoa aflita, uma pessoa abatida de espírito, desanimada. Mas veja como Deus é extraordinário. E é justamente para essas pessoas que Deus está olhando. É justamente para essas pessoas que Deus está se importando, que Deus está olhando, que Deus está dando atenção para elas. Deus é diferente de todo ser humano, de todas as pessoas. Porque imagine, qual ser humano que quer dialogar, que quer estar perto de uma pessoa aflita ou abatida de espírito? Então veja como Deus se importa com essas pessoas, com o aflito, com o abatido de espírito. É para esses que Deus está olhando. Está olhando para quê? Está olhando para mudar a história dele. Está olhando para mudar a sorte dessas pessoas. É isso. Deus olha para o aflito, para o abatido de espírito e que treme da palavra dele. Toda pessoa que treme da palavra de Deus, Deus olha para ela também. Deus mantém os olhos fixos para essa pessoa que treme da palavra dele. Que teme, que respeita, que prioriza, que valoriza a palavra de Deus, que dá o devido valor e importância para a palavra dele. Porque tem gente que não está nem aí, vê uma Bíblia, ou lê uma Bíblia, ou ouve uma palavra, ouve uma pregação, é como se fosse uma conversa qualquer, como se fosse uma história, como de qualquer, assim, sem importância nenhuma. E agora, quando a pessoa treme da palavra de Deus, e Deus sabe, Deus conhece todos. Deus sabe quem treme da palavra dele, quem prioriza a palavra dele, quem respeita a palavra dele, quem tem temor da palavra dele, quem coloca a palavra dele no topo da sua vida, como o mais importante de tudo. Deus sabe. Então, quando ele vê isso, esse tipo de pessoa que vive dessa forma, os olhos do Senhor ficam fixos sobre a vida dessa pessoa, abençoando, iluminando, cuidando, protegendo, abençoando essa pessoa, dia e noite, dia e noite. E eu creio que você é uma dessas pessoas. Você, povo de Deus,
contigo que Deus está falando. Ele está dizendo que você treme da palavra. Se você treme da palavra dele, se você a prioriza, se você a respeita, se você tem temor da palavra do Senhor, então os olhos do Senhor estão fixos sobre a tua vida. Ele está cuidando de você, Ele está te protegendo, te abençoando, te guardando, te protegendo, te livrando. E quando chegar a aflição, Ele vai continuar olhando para você e Ele vai te tirar da aflição. Ele vai te tirar da tribulação, do deserto, da angústia. Porque não esqueça de quem é que está falando com você. Porque quem é que está falando com você é o Senhor Deus, que ocupa todo o céu como cadeira, como trono, e toda a terra como apoio dos pés, como estrado dos pés. Esse é o Deus que está falando contigo. Então não esqueça disso quando você se deparar com um problema. Não esqueça disso quando você estiver aflito. Não esqueça disso quando você se deparar com um deserto. Não esqueça disso quando se levantarem contra você o inimigo. Esse Deus grandioso, Ele habita na tua vida. Ele habita, Ele mora na tua casa. Então grava isso, coloca essa palavra no seu coração, porque essa palavra aqui é aonde a gente, todos nós, nos agarramos nos momentos difíceis para superarmos, para vencermos todo e qualquer problema, toda e qualquer situação. Glória a Deus, amém? Então coloca isso, viva essa palavra, porque você é mais que vencedor. Deus os abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até breve, se Deus quiser.